Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista semanalmente os autores e tradutores da editora UFPR. No Quarta Capa de hoje, eu converso com Eduardo Fonseca sobre a tradução que ele fez do alemão para o português do livro O Mundo como Vontade e Representação, Complementos, de Arthur Schopenhauer. Eduardo Fonseca é psicanalista e mestre em filosofia pela UFPR, doutor também em filosofia pela USP e atualmente é professor de filosofia da PUC, atuando também no curso de pós-graduação em filosofia. Olá, Eduardo, seja bem-vindo ao Quarta Capa. Olá. Prazer receber você aqui para falar desses dois livros maravilhosos que você traduziu. Então, acho que a gente podia começar falando, porque como são mais de 1000 páginas, eu fiz uma continha ali, 1028, algo assim, de tradução, né? E daí a curiosidade que fica é dizer assim, traduzido do alemão, a gente sabe, eu durante o tempo de editor sei que tradução do alemão é difícil achar tradutor do alemão, né? Então, da onde veio a tua disposição, né? Como é que você acabou tramando contato com o Schopenhauer e se estimulou, né, ao longo do tempo a traduzir esses livros, os complementos, né? É muito interessante o processo, porque curiosamente ele não tem relação direta com a filosofia na sua origem, ele tem relação com o fato de eu estar traduzindo para teatro em 1988, traduzindo uma peça teatral do August Strindberg, autor sueco, e mediante os próprios interesses do Strindberg, eu acabei chegando no Schopenhauer para procurar entender. Porque quando a gente traduz um autor, é importante contextualizar para você encontrar a terminologia adequada, claro, o clima, o modo, né, como você vai se aproximar. Tem algo de orquestração, né, na tradução, você tem que recriar muita coisa. E sem compreender o universo do autor é muito difícil. Você faz uma tradução muito seca e acaba não pegando o espírito do autor. E ao perceber a complexidade da própria obra, eu fui ler a autobiografia do Strindberg, que foi escrita na mesma época. E aí ele remete ao Schopenhauer e a outras personalidades da época, mas curiosamente ele dizia que o espírito, né, da Schopenhaueriano era o mesmo que o dele. Então eu fui ler exatamente O Mundo com Vontade e Representação para verificar, né? Na ocasião começou tudo por aí. E com o passar do tempo, acabei me envolvendo com a psicanálise e com a filosofia, e isso resultou finalmente da tradução. Quer dizer que o primeiro movimento foi via arte. Via arte, é. Eu tinha já, né, a Faculdade de Artes Plásticas e trabalhava com teatro, com cinema, com televisão, enquanto estava estudando psicologia na ocasião. Então, quando você foi para a psicologia, você já era um conhecedor daí do Schopenhauer? Já. Então, quando eu fui estudar Freud, né, foi, curiosamente, em 1989, foi o ano do cinquentenário da morte do Freud. Então, lá em São Paulo, onde eu vivia na época, estavam ocorrendo inúmeros eventos. E como eu comecei a perceber que a própria peça do Strindberg tinha muito essa questão, você não sabia precisamente se as coisas que estavam aconteciam dentro da cabeça de um cara delirante, alucinado, ou se eram coisas objetivas. Então, o tempo inteiro esse jogo, inclusive as personagens ficam dizendo para ele, olha, isso é uma impressão tua, não é a realidade, umas em relação às outras, né? E tem várias personagens lá que parecem ter sido criadas pela cabeça do protagonista, que é chamado o estrangeiro. Sim. Então, isso me motivou também a estudar psicanálise na época. Mas você acabou lendo o Schopenhauer antes do Freud? Antes do Freud. Então, quando eu fui ler Freud, eu já fui olhando, né, para o Freud um pouco com esses olhos schopenhauerianos e nietzschianos, porque eu tinha já lido Nietzsche também. Sim, o Nietzsche também tem uma relação. Nietzsche foi muito marcante para mim no ano de 1977, que eu li Assim Falou Zaratustra. Então, tudo isso vem em sequência. Quando eu fui estudar psicanálise, eu vi um forte ar de família. Uma relação muito grande entre os autores, entre o pensamento. E depois, surpreendentemente, né, Freud negando essa
essa relação, né? Eu digo na leitura dos autores. Isso eu vou te perguntar, mas até antes disso, uma curiosidade que ficou nessa tua fala agora. Você se aproximou por conta do Strindberg, você vai ler Schopenhauer. Mas você lê a primeira parte da Vontade e Representação? As duas. Porque as duas. Na USP, né, na biblioteca da USP, de onde eu retirei os livros, você já tinha tanto a primeira parte de 1819 e 20, né, que ela foi editada no final do ano de 19 e efetivamente lançada em 1820, quanto a de 1844, que são os complementos. Tá, a primeira edição da Vontade e Representação é de 1820. Daí em 44 que ele lança os complementos. Isso, junto, né? Numa mesma edição. Numa mesma edição. Uma edição que, na verdade, no papel, aquele papel fininho, dá esse tamanho. Assim. Sabe aquele papel bem fininho mesmo? Né? Sim. E você já leu já leu então em alemão? A tua primeira leitura foi em alemão. Aí fiquei com uma curiosidade sobre isso, porque quando que o Schopenhauer começa a entrar no Brasil? Qual é você tem essa data do... Foi ali nos anos 40, se não me engano, a primeira tradução sobre... Eu posso estar... Quem entende muito disso é a Denise Botman, que é tradutora, também profissional, e ela tem num blog dela, não gosta de plágio, se não me engano se chama o blog, ela lista lá todas as edições do Schopenhauer. Então, se não me engano, elas começam ali nos anos 40. Mas são edições bem... elas não são edições críticas, elas não são voltadas efetivamente para que você tenha o livro conforme o original. Então tem muita glosa, inadequação terminológica muito forte. Né? Sim. Efetivamente a coisa começa a fazer sentido mesmo em 78 com a Maria Lúcia Cacciola, minha orientadora. Era isso que eu ia perguntar na sequência. Quer dizer, ter edição necessariamente não significa que você vai fazer um entorno de debate em relação ao autor, né? Inclusive obscurece bastante o autor, as intenções e não faz jus à obra original. Infelizmente, né? Não é uma crítica, enfim, direta, porque ninguém é obrigado a fazer algo filologicamente correto, né? Mas claro. Não são edições utilizáveis para um público especializado. E aí a dúvida que fica, lendo a tua tradução, então, pelo que você fala, vem desde 40, tem uma tradução da primeira parte de Vontade e Representação, que é da Unesp, acho que mais recente, mas tem outras editoras 2005. Que também fizeram, né? Fizeram outras edições. Que são, na verdade, edições parciais de um livro chamado Parerga e Paralipômena, que é um livro de 1000 páginas também, que... Para uso das editoras, ficou interessante separar, porque são textos específicos que tem lá dentro, né, que ele fala sobre temas específicos, sobre temas, por exemplo, sobre a arte de escrever, sobre a filosofia universitária. Então, já li algo tudo dele, isso foi publicado como se fossem livros em separado. E agora um outro tradutor chamado Flammarion Caldeira Ramos é quem está tentando fazer essa... tradução do volume completo. Legal. E agora, desculpe só para complementar, a editora da UFPE, né, também aprovou a tradução de Sobre a Liberdade da Vontade, que eu estou fazendo nesse momento agora, que é um texto anterior. Novidade quente, eu não sabia. Então, essa é a última hora. Que legal, legal. Furo da redação. Para todo mundo ficar sabendo aqui no ar, né? Entre o que havia sido publicado, Eduardo, e a tua tradução, o que o leitor vai encontrar de novo, assim, de complementar, digamos assim, o pensamento... Que seria, digamos, a própria razão de ser do título complementos, né? Por que Schopenhauer resolveu fazer esses complementos, por exemplo? É porque ele foi um autor jovem, né? A criança terrível da filosofia. É um dos modos de tratar o Schopenhauer, é isso, né? Sim. Porque O Mundo com Vontade e Representação foi publicado antes dos 30 anos. Então, para um autor de filosofia, isso é muito jovem, né? A pessoa não tem experiência de vida suficiente, presumivelmente, e ele... Para alcançar tal grau de abstração. Ideias assim tão longínquas.
E isso, obviamente, não foi reconhecido na época. E ele sempre ficou com essa questão de que a obra dele tinha qualidade, a obra dele era importante e que ele tinha que acreditar nele mesmo. Quando ele faz os complementos, já tinha uma série de, digamos assim, de situações relacionadas com a ciência que, para ele, comprovavam as ideias teorias, que ele tinha. enfim, tudo que ele havia mencionado, né, na edição de 1820. Então ele escreve esses complementos para mostrar aspectos mais fundamentados na ciência de um modo geral. Agora, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a primeira parte, quando ele escreve, fica num completo anonimato, né? Ele não... A maior parte da edição foi para maculatura, foi destruída pelo editor por falta de público. No total, até 1844, quando teve a outra, parece que foram vendidos 200 exemplares. Quando vem a outra, um exemplar por ano. Sim. E quando vem os complementos é que ele passa a ser, a recepção dele tem alguma relevância. Ainda depois, com esse outro que eu mencionei, Parérgo e Paralipômeno. Até então, ele era um autor reduzido a um círculo de iniciados. Pessoas que, especialmente pessoas da área da literatura e da arte de um modo geral. Porque o modo como ele aprecia a arte veio bem ao gosto dos artistas. Talvez por isso também Strindberg, e talvez por isso eu acabei me interessando também. A relação dele com a arte é visível, né? Ele tem uma erudição artística, o volume estilo, de citações, o estilo mesmo. E essa é uma dificuldade para o tradutor. Sim. Você, de certo modo, reviver esse estilo numa língua que não tem praticamente relação nenhuma com a língua original. Na verdade, mesmo eu não sou da filosofia, sou da área da linguagem, mas a gente percebe que o texto do Schopenhauer é muito diferente, né? Uhum. Você flui o texto muito mais suavemente, digamos, do que a maioria dos filósofos, pelo menos que eu enfrentei na vida. Né? E ele tinha isso como uma perspectiva. Falar com simplicidade. Ele critica, né? Ele faz recorrentemente ele critica o palavrório, o abstrato dos filósofos. As críticas a Hegel, por exemplo, estão muito embasadas. Ele diz assim, quem pensa claro, escreve claro. E quem pensa obscuro, escreve obscuro. E muitas vezes para maquiar sua falta de fundamento. Falando em Hegel, o Hegel ele não perdoa em nenhum momento, né? Toda vez que ele cita o Hegel, ele é mordaz. Qual seria, já que você tocou no Hegel, eu ia te perguntar mais para frente, qual seria a diferença assim, pontual, se é que dá para dizer assim, do Schopenhauer com o Hegel? Qual é a bronca dele com o Hegel? Bom, em primeiro lugar, essa tendência, né, hegeliana de colocar ao fundo do conceito de absoluto o velho Deus da igreja. Né? Quer dizer, é o que fica um tanto patente, né? Essa coisa de ser funcionário do Estado, cliente, né, o Estado muito conectado com a religião ainda, e a religião do Estado. Ele fica falando o tempo inteiro desse tipo de coisa, e que ele não é desse jeito. Então é uma diferença de postura. Então ele diz assim que o filósofo deve buscar a verdade e não estar, vamos dizer assim, vinculado a nada que não seja a própria busca da verdade. Isso seria para ele, né, na visão dele, uma diferença muito grande dele para o Hegel, que para ele era um orquestrador, né, uma espécie de reinventor da religião dentro da filosofia, de certo modo, através de uma aparência de laicidade, né, no processo, mas que ao fundo ainda estava a religião. Porque o processo histórico, né, resultaria, enfim, praticamente como Santo Agostinho, né, que achava que a ciência iria se encontrar com a religião, a religião se encontrando com a filosofia no fim, e através desse conceito meio maroto, né, de absoluto. Eu vou tocar nessa questão, vou te perguntar sobre a questão da religião no outro bloco ali, no segundo bloco. Você está assistindo a Quarta Capa e a gente já volta.
No Quarta Capa de hoje, eu converso com Eduardo Fonseca sobre a tradução que ele fez do alemão para o português do livro O Mundo como Vontade e Representação, Complementos de Arthur Schopenhauer. Então, Eduardo, no fim do primeiro bloco, a gente falava do Hegel, né, das diferenças do Schopenhauer com o Hegel. Tem muitas outras diferenças que a gente não vai ter tempo. Não dá tempo para abordar. Mas ele procurava ser sempre um antípoda, né? Sim, Estar sempre no lado oposto da mesa. Ele é mais generoso com o Kant, né? O Kant, parece que com o Kant ele tem uma interlocução, né? Ele faz críticas também ao Kant, mas são críticas, digamos assim, construtivas, né? Em torno dos objetos e tal. Ele se considerava o verdadeiro herdeiro da filosofia kantiana, da tradição. Essa separação entre fenômeno e coisa em si, ele considerava o principal mérito da filosofia kantiana, e foi isso que ele aproveitou para fazer a distinção dele entre representação e vontade, né? Representação, fenômeno, coisa em si, vontade. E isso era uma proibição do Kant, aí ele furou o sinal. Sim, não, dá para ver em alguns momentos que ele assume para si responsabilidades para além do pensamento kantiano, né? Mas ele é respeitoso com o Kant, que ele não é com o Hegel, né? Você tocou também na questão religiosa, quando falou do Hegel. Ele faz um capítulo muito interessante que eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da metafísica. Na filosofia, a metafísica, ele meio que divide as águas, o que é a metafísica na filosofia, o que seria a metafísica na religião. Isso. Sobre necessidade metafísica da humanidade. Isso, esse é o nome do capítulo. Eu considero um dos textos mais bonitos do Schopenhauer. Ele é um texto comovente, né? Porque ele separa efetivamente a nossa sede de conhecimento da nossa origem, né, do significado do mundo, do significado do universo, todas essas questões que também são tratadas dentro da ciência e da religião. Como, enfim, uma necessidade básica do ser humano, e que cada um, né, e que cada sistema filosófico também, e cada, enfim, sistema religioso procura responder à sua maneira. Uns digamos, assumindo mais a figura do desconhecido, enfim, de nós estarmos num mundo que nós verdadeiramente não o conhecemos, né? Conhecemos apenas como representação. Já outros já procuram, por exemplo, principalmente os sistemas religiosos, colocar um fundamento para aquilo que na verdade a gente não conhece, né? Então ele faz essa separação, cita muita poesia, né? E, enfim, coloca o ser humano diante de si mesmo do ponto de vista existencial, né? O Dasein, do Heidegger, por exemplo, é tributário, de certo modo, dessa postura, apesar de, novamente, não ser reconhecido. Sim. O Schopenhauer não foi muito reconhecido na sua, vamos dizer assim, na sua prioridade, né? Em relação a vários pensadores, inclusive o Freud, né? Sim. Eu achei interessante a expressão, agora não sei mais se eu tirei de onde eu tirei, porque ele fala que a filosofia teria a obrigação da verdade, né? Mas a religião teria a pretensão de ser a verdade, né? Você falou no Freud também, uma coisa que eu fiquei pensando, também falou que ele tem uma relação muito com a ciência. Ele estava muito antenado com os avanços da ciência, né? Ele se baseia muito. Nesse sentido, não estaria errado dizer que algumas discussões que ele faz estariam datadas. Sim, muito. Me chamou a atenção aquele complemento que ele faz quando ele fala da vontade de viver, né? É isso, né? Vontade de viver. E ele fala do impulso sexual quando ele fala da pederastia, né? Isso. Capítulo que não havia sido traduzido anteriormente, houve uma edição já, só desse capítulo, e não foi incluído esse complemento do capítulo, né? É visível ali que ele está muito avançado para o século XIX, né, ao dizer as coisas, a tratar do tema. Ao mesmo tempo, você vê que por conta de tudo dos avanços na área da biologia e tudo mais, da ciência de maneira geral, tem coisa muito datada. Outra coisa, quando ele fala... E a linguagem também. A linguagem E essa também. linguagem provavelmente tem relação com um certo receio também de ser mal interpretado, como se fosse favorável a uma coisa que em muitos países era considerado crime. Mas ele se fundamenta no que tinha da ciência da hora e também na filosofia, né? Ele vai para os gregos e vai mostrar essa questão, Platão. Esse tema, pois é.
Ele mostra bem a erudição dele ali. Falando do Freud, dizem as más línguas que o Freud interagiu de maneira contundente com Schopenhauer, também com Nietzsche, mas escondeu a mão um pouco. Nas notas biográficas ele tenta meio que aplainar essa questão. Em 1925 ele escreve aquele estudo autobiográfico, onde ele diz que, por exemplo, que ele fez descoberta paralela, né? Quer dizer, que ele não se baseou no Schopenhauer. Por exemplo, o conceito de recalque da psicanálise, né? Ele diz que ele descobriu pela clínica e não por intermédio da leitura da filosofia. Mas sabe-se que o Freud era leitor contumaz de filosofia na juventude. Inclusive ele frequentou os cursos do Brentano na Faculdade de Medicina, que falava diretamente do Schopenhauer e Nietzsche. Então não há como não se contaminar, assim, nem que seja involuntariamente pela coisa, né? E o que vem para a filosofia, para o pensamento freudiano de forma mais expressiva a partir do Schopenhauer, assim? O contexto dos conceitos da psicanálise, né? Não um único conceito. Esse contexto está muito contaminado pela abordagem schopenhaueriana. Inclusive a visão que o Freud tem do Kant é uma visão muito schopenhaueriana, muito pelo viés schopenhaueriano. O mesmo gosto pelo Lamarck, por exemplo, quando o Freud faz a metapsicologia, ele chama numa carta, né, da minha psicologia lamarquista, né? E essa metapsicologia baseada justamente no conceito de Trieb, que foi assunto do meu livro, né? Ela é, de um ponto de vista central, realmente, toda essa trama conceitual, ela tem profunda relação principalmente com os complementos. E esse foi o motivo pelo qual eu efetivamente traduzi. E as notas que foram feitas na tradução, elas remetem diretamente a esse diálogo com a psicanálise. As centenas de notas, diga-se de passagem, baita de um trabalho, que são o quê? Quase 1000 notas também, né? Que segundo você, eu estou sabendo, as notas não estavam no texto original, né? Você vai uma fazendo, pequena parte, sim. Mas a maioria você que acabou. Notas do autor, né? E a maioria foi acrescentada, inclusive com outros critérios, por exemplo. Como você comentou, né, que existem muitas coisas datadas, tem muitos autores e muitas obras que a gente desconhece. Então eu fiz à medida em que eu ia traduzindo, eu ia lançando as notas sobre todas as coisas sobre as quais ele fala. Que é uma coisa que eu sempre senti necessidade nas traduções. Quando eu lia o que é isso? Quem é esse autor? Que peça é essa? Eu sempre menciono. Legal. Então, isso é um trabalho que é de natureza filológica, realmente, né? Um estudo mais aprofundado e que, inclusive, alguns defeitos das edições são comentados. Né? E também aí a diferença de entrada, né? De recepção, porque você, como um psicanalista, você tem uma seletividade, né? Sim. Semântica, você tem uma expectativa semântica que às vezes o filósofo que não lida com a psicanálise não tem. Inclusive na terminologia efetiva da tradução. Claro. Falando em terminologia, daria para dizer, seria correto, que a ideia de vontade no Schopenhauer, ela está muito forte em muitas coisas que o Freud acabou, conceitos que ele vai... Porque, se eu entendi bem, vontade, o par vontade e intelecto, né, que ele diz que a vontade acaba sendo superior. O intelecto seria correspondente à razão? Ao uso da racionalidade, né? Então, eu estaria baseado em tempo, espaço e causalidade. Esse é um processo que, para ele, está a serviço da vontade. Então, nós conhecemos, não é um conhecimento puro, é um conhecimento vinculado com o nosso desejo. Então, nós conhecemos enquanto seres desejantes. Isso é muito psicanalítico. Sim, o motor do movimento do saber, ele é desencadeado pela vontade. O isso, né, o id, o es do Nietzsche, que aparece em Além do Bem e do Mal, onde ele comenta das mesmas coisas, funciona do mesmo modo. Então, é realmente um ar de família, uma trinca de autores, né, que cada qual com objetivos diferentes, acabam comentando sobre as mesmas coisas. Esse é o interesse. Bom, Edu, você acho que já falou das notas, né? Bom, agora uma informação importante, né,
sobre o livro, né, que os 2 livros que você traduziu, nos complementos, acabaram ganhando o Jabuti de tradução, né, no ano passado, 2015, né? Como é que foi isso para você? Você tinha, quando você estava traduzindo, você teve essa expectativa? Jamais. A expectativa que eu tinha era de que a tradução fosse considerada compatível, né? Que tivesse uma relevância, que ela fosse utilizada para pesquisa, que ela fosse utilizada para que as pessoas pudessem ter uma visão mais apropriada da conexão com a psicanálise. Na verdade, o que eu tinha na minha cabeça era isso. Agora, o modo como ela foi aceita foi também, provavelmente, porque, primeiro, que o próprio Schopenhauer é um escritor que se comunica, ele realmente, como filósofo, ele tem uma linguagem clara, e também pela questão estilística, né, como ela acabou ficando. Que o modo como as pessoas apreciaram foi com uma tradução leve, uma tradução que não ficava obscura, truncada, porque para mim era compatível, né? Eu achei que eu atingi o meu objetivo, porque essa é a leitura do original também. Né? Que você já tinha feito, começou a fazer lá atrás. Então, quer dizer, esse sentimento que eu tinha a respeito da minha própria leitura é o que eu tentei passar na tradução, e acredito que tenha sido por aí que as pessoas se interessaram mais, né? Se atinge um objetivo mais amplo do que simplesmente o público universitário, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, lendo o texto, obviamente não li inteiro, porque não daria tempo, mas e também não é a minha área, né, específica, mas eu senti assim que os textos, eles têm condições de receber a leitura de quem é das humanidades, de maneira geral. Né? Quer dizer, pessoas de cultura geral. Cultura geral conseguem ler. Claro que determinadas questões eminentemente filosóficas, né, que são muito densas, talvez a pessoa tenha uma dificuldade maior. Mas fora isso... Mas parece até que é um autor interessante, até como inserção à filosofia, pelo tipo de linguagem. Bom, Edu, e você é um caso raro, né, porque você publicou esse livro também, pela editora UFPR, antes da tradução, Psiquismo e Vida, sobre a noção de tribo, né, nas obras de Freud, Schopenhauer e Nietzsche, quer dizer, as 2 obras dialogam entre si, e você ganhou, né, em 2013, também o Jabuti daí, autoral, e foi, na verdade, o primeiro Jabuti da editora UFPR. A pergunta que eu faço para você, não é muito Jabuti para um autor só? Como que é? Eu brinco que dá para fazer uma família, né? Já tem 2, se for, dependendo do caso, dá para fazer uma família. Mas é o inesperado, né? Não tem como você planejar ganhar prêmio, né? Isso seria uma coisa meio maluca, né? Você escrever livro para ganhar prêmio. Isso não tem. Mas é o modo como a coisa repercute, enfim, né? Você não tem controle sobre isso. As pessoas poderiam jogar pedra no meu telhado, né? Claro. Porque quem escreve, quem traduz, está exposto. Assim, vira público, está sujeito às avaliações. Então, que bom que foi assim. Que bom. E você sentiu sentiu um retorno positivo em relação a isso? Foi Sim, bom? Profissionalmente? Profissionalmente também. O engraçado é que na nossa área universitária, né, até tem menos relevância, curiosamente, devido ao modo como funciona, né, o sistema da CAPES e tudo mais, que, por exemplo, se escrever um artigo tem tanto ou mais valor do que você fazer uma tradução ou escrever um livro. Né? Então, mas o eco de uma tradução do mesmo teu livro, que foi vertido da tese de doutorado, né? São muito grandes, né? Daí você tem um outro retorno, que é um retorno, vamos dizer assim, da apreciação mais ampla das pessoas, o modo como elas te olham. Claro. O livro está na cultura de uma maneira muito sólida, né? E na área da filosofia, principalmente. Só que isso não, curiosamente, né, o retorno disso institucional é baixo. É baixo. Enfim, faz parte. Eduardo, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço muito pela entrevista. Agradeço também. Muito obrigado. E boa sorte nos próximos livros que estão por vir aí, né? O livro O Mundo como Vontade e Representação, Complementos, de Arthur Schopenhauer, e também Psiquismo e Vida, que nós mostramos aqui,
você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você preferir, ou estiver fora de Curitiba, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre os livros. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.